Oi, tudo bem? Bem-vindo a uma nova aula, de novo um assunto sério. Você já assistiu a aula de ontem sobre esse Vorsorgevollmacht, né? E a procuração de plenos poderes, né? De precaução. Se você ainda não assistiu, então assiste primeiro para você saber qual assunto se trata, é super importante, ok? E como eu já falei, faça isso logo, né? Se você estiver lá na Alemanha, alguma coisa, tem que fazer isso logo para não acontecer bosta, ok? Com ninguém, ok? Expliquei ontem qual é a importância e tudo, né? E hoje vamos fazer a Patientenverfügung, ok? Eu escolhi aqui de um site para deficientes aqui, porque é uma linguagem simples, para simplesmente ler mais rapidamente, okay? Para a gente poder ler mais rapidamente, eu vou traduzir, para você ter uma ideia o que tem esse documento. Você depois pode usar outros documentos, tem no site oficial do Ministério, né, da Justiça, tudo. Mas você tem que fazer isso logo, ok? Só rapidinho um resumo, o que é Patientenverfügung. Vamos supor, você está, um acidente grave, okay? Está no hospital, coma, se não se comunicar mais. E agora? Né? Sua esposa vai para o hospital, ok? E os médicos não podem falar nada para ela, nada. Ela não pode ser envolvida nas decisões, né, referente a você, ok? Então todos os médicos vão decidir tudo sozinhos. Os médicos não podem falar nada para sua esposa, nada, ok? E talvez eles façam um tratamento que você nem queira, ok? Por isso tem esse Patientenverfügung. Então a gente vai determinar nesse documento como a gente quer ser tratado em situações graves e com quem os médicos podem conversar. Só agora você tem que tomar muito cuidado. Aqui você escreve no documento, eles vão fazer. Então você tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de marcar alguma coisa lá com X. Okay? Mas vamos ler aqui. Eu vou fazer que nem ontem. Eu vou ler. Depois eu vou traduzir, pegando o sentido. Eu não vou entrar agora profundamente nos detalhes de gramática, acusativo, dativo, essas coisas. Também no os vocabulário. Para isso servem meus 3 cursos online. As inscrições estão abertas. Nessa semana tem promoções bem especiais, então todos os cursos estão mais baratos. Se quiser me apoiar e aprender alemão de verdade, agora é a hora. Você pode se inscrever lá embaixo, ok? Tem poucas vagas. Você sempre pode entrar em contato comigo quando tiver dúvidas e tudo, ok? Eu sempre vou ao seu lado. Então, se você gostar do meu trabalho, vá lá, ok? Faça a sua inscrição. E mais uma coisa, compartilhe o vídeo de ontem e de hoje com todo mundo que você conhece que mora na Alemanha. É um assunto bem sério, ok? E muitas pessoas não têm isso. Se acontecer uma merda, vai estar ferrado. A burocracia vai ser absurda. A situação já vai estar difícil. Uma pessoa da família doente. E agora imagina com isso aí. Quando a pessoa médicos não podem comunicar com você, como família. E ninguém sabe o que está acontecendo, o tratamento ninguém sabe. Difícil. Então vamos lá. In diesem Text geht es um ein schweres Thema. Das Thema ist, was soll mit mir passieren, wenn ich unheilbar krank bin? Oder wenn ich im Sterben liege? Wie sollen die Ärzte mich behandeln, wenn ich keine Entscheidungen mehr treffen kann? Nesse texto trata-se de um assunto difícil, um tema difícil. O tema é: o que deve acontecer comigo quando eu estiver incuravelmente doente? Ou quando estou morrendo? Como os médicos me devem tratar quando eu não consigo tomar mais decisões? Ok? Isso é importante, não esqueça. E quando você não pode tomar mais decisões, não consegue falar. Para mim pode ser em caso de demência, eu já falei isso ontem, não precisa ser coma, né? Pode ser outras coisas. Quando você se comunicar, esse documento obviamente não é válido, você pode sempre decidir o que você quer, ok? Es gibt wichtige Dinge zum Thema Gesundheit und Tod. Niemand denkt gerne über den Tod nach, aber manchmal muss man sich trotzdem Gedanken darüber machen. Auch wenn man noch jung ist, man muss vorher Entscheidungen treffen, damit die anderen wissen, was man möchte.
Denn niemand weiß, wie lange das Leben wirklich dauert. Tem coisas importantes para o tema saúde e morte. Ninguém gostaria de pensar sobre a morte, mas às vezes tem que pensar sobre isso, sobre esse assunto. Mesmo que seja jovem. Tem que tomar as decisões antes para que os outros saibam, o que se quer. Pois ninguém sabe quanto tempo a vida realmente dura. In einer Patientenverfügung können Sie aufschreiben, was Ihnen wichtig ist, damit andere Menschen erfahren können, was Sie gerne möchten. Nesse documento aqui, a gente já viu ontem, é o testamento vital ao pé da letra. Okay? Você pode anotar o que é importante para você, para que outras pessoas possam saber o que você quer. Okay? Essa é a ideia. Agora tem algumas informações gerais. Okay? Vamos ver. Diese Dinge sind mir im Leben wichtig. Essas coisas são importantes para mim na vida. Mit anderen Menschen zusammen sein. Also ficar juntos com outras pessoas. Né? Zu Hause wohnen. Viver ou morar em casa. Você marca aqui, ja, nein, ja, nein. Como eu já falei, isso é uma coisa, linguagem simples, ok? E como eu já falei, eu não sou advogado, eu não sei se isso é suficiente. Você preenche aqui, você coloca lá em casa e fala, agora tudo bem, perfeito aqui, né? O Hans falou, Eu não sou advogado, eu só quero tocar nesse assunto para vocês saberem. Depois você cuida disso, ok? Você pode também baixar os formulários do Ministério, tem outros sites, ok? E aqui é só para explicar que tem mais ou menos um documento. Spazieren gehen, né? Passear. Telefonieren, né? Falar no telefone. Essen, das esse ich am liebsten. Né? Comida, esse que eu mais gosto de comer, você coloca lá. Ok? Fala que é importante para você ou não. In die Kirche gehen, ok? Ir para a igreja. E beten, rezar. Hier können Sie selbst noch aufschreiben, was Ihnen wichtig ist. Schreiben Sie die Information in die Kästchen mit dem Stift. Então, esse documento você pode adicionar coisas, né? Não tem que ser desse jeito como está, ok? Então, aqui você pode anotar mais coisas que você gosta e você não gosta, ok? Então, das mache ich gerne, né, que eu gosto de fazer. Das mache ich nicht gerne, que eu não gosto de fazer. Das macht mir Angst, né, que me dá medo. Eine Patientenverfügung können Sie freiwillig machen. Das bedeutet, niemand darf Sie dazu zwingen. Então, testamento vital você pode fazer voluntariamente. Isso quer dizer, ninguém pode te forçar a fazer esse negócio, ok? Então, né, não é obrigação, mas como já falei, é melhor fazer. Agora é importante, presta atenção agora. Aber, wenn Sie eine Patientenverfügung geschrieben haben, dann muss sich jeder daran halten. Denn nur Sie bestimmen selbst, was mit Ihnen passieren soll. Auch Ihre Familie und Freunde dürfen nicht über Sie bestimmen. Então, quando você escreveu, né, testamento vital, todo mundo tem que se ater a esse documento. Pois só você decide o que deve acontecer com você. Né? Até sua família e seus amigos não podem decidir sobre você. Also, tomar decisões, agora vamos fazer com fulano aqui, isso, aquilo, Não, que está escrito no documento, isso vai ser feito. Então, pensa 3 vezes o que você vai fazer. Ontem foi mais simples, foi a Vorsorgevollmacht, né? Procuração de plenos poderes, que outra pessoa vai fazer as coisas jurídicas para você, né? Coisas lá de representar, né? Um monte de coisas, né? Você assistiu o vídeo de ontem, então tá bom. E aqui, esses são os desejos, seus desejos que vai acontecer com você. Okay? Eine Patientenverfügung gilt nur so lange, wie Sie wollen. Sie können Ihre Patientenverfügung immer wieder verändern. Então, o testamento vital só vale por quanto tempo que você quiser. Você sempre pode mudar esse documento. Então, se você não gostar, você simplesmente muda. E como eu já falei, ok? Você não precisa ir no tabelião para fazer isso, ok? Você pode fazer em casa, assinar, deixar em casa. Ok? Também já é válido.
Sie müssen die Patientenverfügung nicht allein ausfüllen. Sie können eine Vertrauensperson um Hilfe bitten. Das kann zum Beispiel sein ein Arzt, ein Mitarbeiter von der Sozialstation, Ihr gesetzlicher Betreuer, Freunde und Familie. Die Betreuungsvereine helfen Ihnen auch gern weiter. Então você não precisa preencher esse documento sozinho, você também pode pedir para uma pessoa de confiança. Okay? Also pode pedir ajuda para uma pessoa de confiança. Isso pode ser, por exemplo, um médico, né? Um funcionário da estação social. Agora, isso é para mais para pessoas deficientes aqui. Ihr gesetzlicher Betreuer também é mais para pessoas deficientes, né? Que tem uma pessoa que cuida deles, né? Legalmente. Né? Freunde und família, amigos e família. Okay? E essas associações de cuidar também ajudam. Okay? Isso também é mais para deficientes aqui. So, vamos lá. Diese Patientenverfügung ist von. Então, esse testamento vital é de, né? Nachname, sobrenome. Vorname, primeiro nome. Wann sind Sie geboren? Quando você nasceu. Ihre Straße, sua rua. Ihre Hausnummer, né? Número de casa. Ihre Postleitzahl, o seu CEP. Ihr Wohnort, lugar onde você mora. Meine Patientenverfügung soll gelten, wenn ich nicht mehr über meinen eigenen Willen nachdenken kann, wenn ich meinen Willen nicht mehr mitteilen kann. Então, esse testamento vital deve ser válido quando eu não tiver mais livre arbítrio e quando eu não posso mais comunicar minhas vontades, okay? Essa é a ideia, né? Como já falei, Demência, Koma, essas coisas, né? Meine Wünsche aus der Patientenverfügung sollen befolgt werden. So steht es im Gesetz. Mein Bevollmächtigter oder Betreuer soll mir dabei helfen. Wenn ich dabei sterbe, dann ist das keine Sterbehilfe. Então, meus desejos do testamento vital devem ser respeitados. Assim está escrito na lei. Meu tutor ou meu cuidador deve me ajudar com isso. Se eu morrer, então não é eutanásia. Ok? Isso é uma declaração para a pessoa entender o que é. E agora vamos aqui realmente preencher esse documento de verdade. Okay? Agora vai ficar super importante. Für diese Situation soll meine Patientenverfügung gelten. Para essas situações, meu testamento vital deve valer. Sie können ankreuzen, für welche Situation die Patientenverfügung gelten soll. Wenn Sie eine Situation nicht ankreuzen möchten, dann entscheidet das Gesetz darüber, was passieren soll. Você pode marcar com X para quais situações esse testamento vital deve ser válido. Se você não marca com X uma situação, então a lei vai decidir o que vai acontecer. Então agora tem as situações. Quando esse documento vai ser válido? Wenn sicher ist, dass ich bald sterben werde. Quando é seguro que vou morrer logo. Claro, é sempre como esse negócio, né, que você não pode se comunicar mais. Okay? Wenn ich eine Krankheit habe, die man nicht heilen kann. Quando eu tiver uma doença que não pode ser curada. Wenn mein Gehirn für längere Zeit nicht mehr arbeitet. Dann bin ich bewusstlos. Das kann wegen einem Unfall sein oder wegen einer Krankheit. Ich kann dann nicht mehr leben wie bisher. Vielleicht kann ich nicht mehr mit anderen Menschen sprechen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich wieder aufwache. Das passiert aber nur sehr selten. Quando meu cérebro não funciona por muito tempo, então eu estou sem consciência. Isso pode ser por causa de um acidente ou por causa de uma doença. Então eu não consigo mais viver como agora. Talvez eu não consiga falar mais com outras pessoas. Também há a possibilidade que eu acorde novamente. Mas isso acontece muito raramente. Okay? Então essas são as situações em as quais esse documento deve ser válido. Então você marca com X, né? O que você acha tá bom. Wenn ich nicht mehr allein essen und trinken kann. Weil mein Gehirn nicht mehr richtig arbeitet. Zum Beispiel, weil ich Demenz habe. Quando eu não conseguir comer mais sozinho. Ou beber sozinho. Porque meu cérebro não está funcionando mais. Por exemplo, porque tenho doença. Por exemplo, porque eu tenho demência. Ou estou com demência.
Essa é a ideia. Então, se você acha legal, você coloca aqui X. Wenn ich in einer Situation bin, die nur so ähnlich ist, wie es hier steht, dann sollen die Ärztinnen und Ärzte entscheiden, zu welcher Situation es am besten passt. Quando eu estiver numa situação que seja parecido com aquelas lá em cima, então os médicas devem decidir para qual situação combina melhor. E aqui, se quiser anotar mais situações, você também pode colocar, né? Como eu já falei, esse aqui é um exemplo de um documento, linguagem simples, né? Que eu baixei, que é geralmente feito para pessoas com deficiência, para a gente fazer isso de jeito mais rápido, menos burocrático, né? Eu escolhi fazer isso aqui, depois você pode escolher livremente o que você quiser, ok? Das soll mit mir passieren, wenn ich in so einer Situation bin. Agora é importante. Seguinte deve acontecer comigo quando eu tiver uma situação, né, desses que eu mencionei lá em cima. Bitte machen Sie bei Ja oder Nein ein Kreuz. Por favor, marque com X, okay? Ja ou Nein. Mein Körper soll gepflegt werden, zum Beispiel die Mundpflege. Dadurch leide ich weniger. Do meu corpo deve ser cuidado, né? Por exemplo, né, escovar dente, através disso eu sofro menos. Se você quiser isso, ok? Se que é pessoal, as pessoas que cuidam de você quando você não conseguir mais se comunicar, você coloca ja, senão nein, ok? Ich möchte Medikamente bekommen, damit ich nicht leide. Zum Beispiel Medikamente gegen Schmerz und Angst. Ich weiß, dass mein Leben dadurch noch kürzer werden kann. Gostaria de receber remédios para eu não sofrer. Por exemplo, remédios contra dor e medo. Eu sei que minha vida possa ficar mais curta através disso. Então, se você quiser esses remédios, talvez bem fortes, mas que você vai sofrer menos, mas talvez viver menos, você clica Ja ou Nein. Nicht klica, você marca, né, com Ja ou Nein. Ich möchte lebenserhaltende Maßnahmen bekommen. Das sind Maßnahmen von Ärztinnen und Ärzten, die mich am Leben halten können. Zum Beispiel, wenn ich nicht mehr von alleine atmen kann, werde ich an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Dann hilft mir das Gerät beim Atmen. Lebenserhaltende Maßnahmen können mich aber nicht wieder gesund machen. Sie verlängern mein Leben, aber durch leide ich vielleicht auch länger. Então eu gostaria de receber medidas para prorrogar minha vida. Essas são medidas de médicos e médicas que podem me manter vivo. Por exemplo, quando ou se eu não conseguir respirar mais, eu vou ser ligado, né? Esse né, negócio aqui, como chama isso aqui, né? Negócio aqui faz você respirar, ok? Então, o aparelho me ajuda a respirar. Essas medidas não podem me fazer saudável, ou não podem me curar, ok? Mas vão prorrogar a minha vida. Mas talvez eu vá sofrer mais através disso. Agora você clica Ja ou Nein. Isso é uma coisa importante. Eu li bastante sobre esse assunto. Eu li que o tribunal decidiu na Alemanha que esse tem que ser muito bem determinado que tem lá. Eu acho que aqui só essa frasinha aqui não é suficiente. Então eu acho que você tem que determinar exatamente o que você quer, sabe? De diálise, de respiração e tudo, né? Como eu já falei, para chamar a sua atenção, para tocar nesse assunto, eu sei que essas declarações que fiz com meus pais, tinha mais informações, ok? Diálise, respiração, tudo detalhado. Eu não sei se esse aqui é suficiente. Aqui já tem mais detalhado, então tá bom, ok? Eu acho, né? Como eu já falei, eu não sou advogado, não vem falar comigo se dá uma merda, né? Cuida disso, desse assunto, ok? Mas eu não sou responsável por isso, não. Wenn ich nicht mehr alleine essen kann, möchte ich künstliche Ernährung bekommen. Über eine Sonde durch die Nase, über eine Nadel in den Arm, über einen Schlauch in den Bauch. Wenn e quando o se, né,
Então, se eu não conseguir comer mais sozinho, eu gostaria de receber a alimentação artificial. Né? Isso quer dizer, né, através do nariz, né, ou no braço, né, como né, seringa, ou uma sonda, né, a pérola está aqui, mangueira, né, na barriga. Né? Eu não sei como falar isso exatamente em português, mas esse negócio lá. Então você marca ja ou nein, né? Você acha legal. Wenn ich nicht mehr alleine trinken kann, möchte ich Flüssigkeit bekommen. Nur wenn ich dann weniger leiden muss. Se eu não conseguir beber mais sozinho, eu gostaria de receber líquido. Né? Somente quando eu preciso sofrer menos. Então, ja, nein. Você decide. Você está vendo? Essas são decisões que tem que pensar realmente muito bem, porque as pessoas vão fazer isso com você. Okay? Então, toma cuidado. É porque tem pessoal, por exemplo, meus pais, eles não querem nada disso negócio. Eles estão sofrendo, o negócio já acabou, o cérebro está ferrado, tudo, não consegue comunicar mais. Eles querem morrer o quanto antes. Então, para quase tudo, eles colocaram nein, 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 nein. Ok? Eu também. A última vez que eu li a declaração faz 18 anos, eu deveria ler isso de novo, né? Que eu decidi naquela época. Mas eu tenho uma. E o que queria falar mais? Eu sei que meus pais e a gente colocou que a gente quer, de qualquer jeito, a gente não quer sofrer. Então, muito remédio para dor, para medo, né? As coisas lá, morfina e tudo que tem, para não simplesmente não sofrer. Mas naquela época a gente estava, o que me lembro, já faz muito tempo, quando eu falei 18 anos, a gente estava meio concordou todo mundo a mesma coisa, que a gente não quer sofrer, a gente quer morrer o quanto antes. Né? Então não fica lá horas, dias e semanas e meses lá no hospital com essa aparelhagem acabado. Não, fala, olha, para, não dá mais nada, só dá os remédios contra dor, contra tudo, mas eu não quero nada, diálise, nada, ok? Acabou, pronto. Ich möchte Bluttransfusion bekommen, wenn ich zu wenig Blut im Körper habe. Wegen einer Verletzung oder Operation. Dann bekomme ich Blut durch eine Nadel im Arm. Das Blut hat ein anderer Mensch gespendet. Então eu gostaria de receber transfusões de sangue quando eu tiver pouco sangue no corpo, por causa de um machucado, uma operação, uma cirurgia. Então eu recebo a sangue através de seringa no braço. Okay? O sangue vem de uma outra pessoa. Você quer isso? Ja, nein. Por exemplo, tem pessoas, né, que testemunham de Jeovas, né, que não querem isso. Né? Então, isso assim vai ser respeitado. Pronto, não vai ter. Pronto. Ich möchte Dialyse bekommen, wenn die Nieren nicht mehr funktionieren. Die Nieren reinigen das Blut im Körper. Die giftigen Stoffe kommen in den Urin. Die Dialyse kann die Arbeit von den Nieren übernehmen. Man muss mehrmals in der Woche zur Dialyse. Man darf nur noch wenig trinken und man darf keinen Alkohol trinken. Man fühlt sich schlapp und nicht mehr fit. Gostaria de receber esse tratamento de diálise, né? Acho que chama aqui, né? Esse bagulho de rins, né? Quando os rins não funcionarem mais. Os rins limpam o sangue no corpo. As substâncias tóxicas vão para a urina. Tá? O diálise pode fazer o trabalho dos rins. Tá? Tem que ir várias vezes por semana para essa diálise. Só pode beber pouco e não pode beber álcool. Né? Sente-se, você se sente, ok? Cansado e não mais em forma. Então você quer isso? Ja, nein, você escolhe. Né? Como eu já falei, esses são em situações que você não consegue se comunicar mais. Quando está doente nos rins, ou sei lá, uma coisa, você fala super bem, como médico, você decide isso. Esse papel não é válido para isso, ok? Não você fala que você consegue como médico, no que você pensa aqui, você fala de boa, o médico fala, mas você tem esse documento, a gente não vai fazer nada. Não, não é desse jeito. É só quando você não consegue se comunicar mais, né? Porque eu não sei como você está vendo esse negócio, mas basicamente todo mundo na minha família, a gente quer morrer numa situação assim, sabe, o quanto antes. A gente não quer ficar, como já acabei de falar, um ano, 2 anos no hospital, nessas aparelhagem, um sofrimento absurdo.
E eu acho, eu não sei como é exatamente, mas eu acho que os médicos, also quando você não tiver esse documento, eles vão tentar manter a sua vida a todo custo, se não me engano, ok? Pode ser que esteja errado, né? Se tiver um médico alemão aqui, pode comentar isso. Mas se não me engano, eles vão vão tentar manter sua vida a todo custo. Né? Então você fica lá, esses aparelhos e coisa e tudo. Se não quiser isso, então tem que preencher isso, ok? Mais uma vez, ok? Eu fiz isso 18 anos atrás, um mês depois de fazer 18 anos. Né? Porque com 17, de boa ainda, os pais podem decidir, saber tudo, com 18 já não mais. Né? Wenn ich im Sterben liege, möchte ich nicht allein sein. Ich möchte, dass jemand bei mir ist. Quando eu estiver morrendo, eu não gostaria de ficar sozinho. Eu gostaria que alguém fique comigo. Bitte kreuzen Sie an, was Sie sich wünschen. Okay? Marque com X o que você gostaria, o que você deseja. Ich möchte begleitet werden von. Eu gostaria de ser acompanhado pelo, ou por, ou pela. Aí você coloca o nome da pessoa, endereço, pronto. Ich möchte von einer Seelsorge begleitet werden. Na Seelsorge são essas coisas lá, esses trabalhos sociais que tem na Alemanha, né? Ao pé da letra, cuida de alma. Okay? Eu gostaria de ser acompanhado de uma cuida de alma, né? Do serviço social. Ich möchte vom Hospizdienst begleitet werden, né? Também, né? Gostaria de ser acompanhado desse serviço de hospiz, né? Também, coisa lá. Ich möchte so lange wie es geht zu Hause bleiben. Eu gostaria de ficar em casa quanto tempo for possível. Né? Você marca que você quer. So, esse aqui é nosso documento de ontem. Diese Vorsorge habe ich schon gemacht. Ok? A gente fez ontem, né? A procuração de plenos poderes, né? De precaução. Né? Importante, precaução. Então vamos ler isso aqui, que está escrito. Die Vorsorgevollmacht. Eine Vorsorgevollmacht ist ein Formular. In das Formular können Sie schreiben, welche Person Dinge für Sie regeln darf, wenn Sie es selbst nicht mehr können. In der Vorsorgevollmacht stehen auch die Informationen aus der Patientenverfügung. Então, na procuração de plenos poderes de precaução é um formulário. Nesse formulário você pode escrever qual pessoa pode fazer as coisas para você, né? Tomar decisões, né? Esse é tutor simplesmente, né? Quando você não conseguir mais. Nesse documento, né? No Vorsorgevollmacht, né? Na procuração de plenos poderes de precaução, também tem informações desse testamento vital que a gente está fazendo, né? Como você lembra, ontem tinha algumas coisas, né, que fala aqui. Você pode voltar, pode assistir a aula de ontem, ok? E para ver isso. Bitte kreuzen Sie Ja oder Nein an. Ich habe eine Vorsorgevollmacht geschrieben. Por favor, marque com X. Eu escrevi esse documento, né? Procuração de plenos poderes de precaução. O saco cheio de falar essa palavra. Então você marca ja ou nein, nesse caso vai falar ja, porque a gente já fez isso ontem, e você provavelmente já fez, ok? Preencheu. Bom, vamos lá. Für diese Person ist meine Vorsorgevollmacht. Aí você escreve, né, para quem você mencionou ontem no outro documento. Né? Nachname, sobrenome, Vorname, primeiro nome, Geburtsdatum, data de nascimento, Straße, Rua, Hausnummer, número de casa, Postleitzahl, CEP, Wohnort, no lugar onde mora, telefonnummer, número de telefone, telefaxnummer, número de telefax, que ninguém mais tem hoje em dia. Aliás, uma coisa que acho que nunca mencionei, mas provavelmente para você como brasileiro é estranho que não tem aqui CPF e RG, né? Você nunca escreve isso em nenhum documento na Alemanha, ok? Você se identifica com o seu nome, o local onde você nasceu, e a data você nasceu. Você nunca escreve seu número de passaporte ou qualquer outra coisa, nenhum documento. É privacidade, ok? Não faça isso. Isso é suficiente. Betreuungsverfügung. Wenn Sie keine Vorsorgevollmacht haben, können Sie eine Betreuungsverfügung machen. Das ist ein Formular. In das Formular können Sie schreiben, wen Sie sich als Betreuer wünschen. In einer Betreuungsverfügung können auch die gleichen Informationen stehen wie einer Patientenverfügung. Então, esse aqui é basicamente
Tem outro documento, eu li sobre isso um pouquinho diferente, mas eu só sei, ok, esse Betreuungsverfügung você não precisa, porque é parecido com esse Vorsorgevollmacht, mas você tem que comunicar mais com a juizada, ok? Então, não faça isso, faz simplesmente Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, né? Senão vai entrar muita burocracia na sua vida. Então está simplesmente escrito, se você não tiver esse procuração de plenos poderes de precaução, ao pé da letra, você pode fazer esse outro documento. Né? Mas bom, faça esses dois, tá bom. Bitte kreuzen Sie Ja oder Nein an. Por favor, marque com X. Né? Eu fiz esse documento aqui de Betreuungsverfügung, né? Você não precisa, porque você já fez o Vorsorgevollmacht. Ich habe einen rechtlichen Betreuer, eu tenho cuidador legal, né? Não em tutor, mas um tipo de... Como eu já falei, esse eu achei num site para deficientes, então acho que é mais adequado para esse negócio aqui. Caso você seja deficiente, aí você provavelmente, seu tutor, alguma coisa já deve ter falado isso para você, uma coisa, né? Não sei, né? Não sei quem está assistindo esse vídeo. Então, né, eu quero tentar sempre fazer isso para todo mundo, não importa quem seja. Organspendeausweis, Doação de órgãos. Organe können sehr krank werden. Dann funktionieren sie nicht mehr richtig. Das ist gefährlich. Daran kann man sterben. Ärzte können dann eine Operation machen. Das kranke Organ kann bei einer Operation ausgetauscht werden mit einem gesunden Organ. Então, órgãos podem ficar muito doentes, então não funciona mais direito. Isso é muito perigoso, né? Pode morrer nesse caso, né? Os médicos podem fazer uma cirurgia, okay? O órgão doente pode ser trocado com um saudável. Essas são as informações que é simplesmente. Das gesunde Organ kommt von einer anderen Person. Die Person hat das gesunde Organ gespendet. Die Person hat einen Organspendeausweis. Né? Orgão saudável vem de uma outra pessoa. Outra pessoa doou, né, esse órgão saudável. E outra pessoa tem a identificação aqui de doação lá, né, uma carteirinha. Isso é só aqui para a pessoa entender o que é. Né? Como eu já falei, isso é mais para pessoas deficientes aqui para saber, né, o que é doação de órgão. Né? So. In dem Ausweis steht, wenn ich sterbe und meine Organe noch gesund sind, möchte ich meine Organe spenden. Nesse documento está escrito, quando eu morrer e meus órgãos ainda estiverem saudáveis, eu gostaria de doar. Okay? Bitte kreuzen Sie Ja oder Nein an. Ich habe einen Organspendeausweis. Por favor, marque com X, eu tenho uma carteirinha de doação. Então é o seguinte, eu, por exemplo, eu declarei que eu gostaria que meus órgãos fossem doados depois. Okay? Meu pai, por exemplo, né, ele não colocou. Né? Ele simplesmente não definiu nada, ele nem colocou não colocou nada, mas ele já está mais velho, né? Hoje em dia acho que nem dá mais, né? Mas eu coloquei, por exemplo, eu quero ajudar alguém caso eu esteja um dia numa situação. Mas é decisão sua, né? Decisão pessoal. Wenn eine Person im Sterben liegt, können die Organe kaputt gehen. Dann können sie nach dem Tod der Person nicht mehr gespendet werden. Die Ärzte können das Organ aber gesund halten durch lebenserhaltende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine künstliche Beatmung. Wenn Sie aber in Ihrer Patientenverfügung sagen, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen, dann überlegen Sie sich bitte. Então, quando uma pessoa estiver morrendo, os órgãos podem acabar, né? Podem estragar. Então, depois da morte, não podem ser mais doados. Os médicos podem manter esse órgão vivo, né? Através de medidas, okay, de manter a vida. Por exemplo, a respiração artificial. Mas quando você escreve nesse documento que você não gostaria de ter essas medidas que mantenham você vivo, então você tem que pensar bem. Okay? Eu não sei, eu preciso rever que eu naquela época preenchi, mas eu sei que eu coloquei que eu queria
doar meus órgãos, né? Mas eu também não queria sofrer. Eu não sei como eles aquela vez fizeram, mas já faz 18 anos, porque tinha lá uma pessoa em casa que nos aconselhou. Na verdade, são duas pessoas. Não? Nossa, foi tarde inteira, meu. Eles, eu acho que foi de uma associação, e eles foram para nossa casa, a gente bebeu café, comeu bolo, eles explicaram um monte de coisa, tudo que me lembro direito. Eu sei, meus pais atualizaram esse documento, eu acho que eu vou dar uma olhada que tem lá exatamente, né? Mas eu sei o que tenho. Foi a tarde inteira, a gente conversou. Eu também, eu queria doar meus órgãos, eu sei isso, né? Mas eu também não queria sofrer. Eu não sei como eles resolveram isso que eles escreveram exatamente. Mas, como eu já falei, esse aqui não é tudo. Tem bilhões de documentos. Você vai achar documentos que são completamente diferentes, mas basicamente tem as mesmas informações lá dentro. Okay? A ideia é igual. Ich möchte lebenserhaltende Maßnahmen bekommen, wenn das gut für meine Organe ist. Und wenn meine Organe danach noch eine kranke pessoa gespendet werden können. Eu acho que mais ou menos assim estava na minha declaração. Eu gostaria de receber as medidas para manter a vida, ok? Quando é bom para meus órgãos. E quando, ok? Ou quando, né? Esses órgãos podem ser doados depois para uma outra pessoa. Isso é importante. Okay? Isso foi importante para mim. Dava mais ou menos assim que a gente declarou isso. Então, só fazer se alguém pode beneficiar do meu corpo, meus órgãos. Unterschreiben. Ich habe die Patientenverfügung verstanden. Alles, was ich angekreuzt habe, habe ich verstanden. Ich kann meine Meinung über die Patientenverfügung zu jeder Zeit ändern. Dann werfe ich die alte Patientenverfügung weg. So, aqui está escrito. Assinar. Eu entendi esse testamento vital. Tudo que eu marquei com X, eu entendi. Eu posso mudar minha opinião sobre esse documento a qualquer hora. Então, eu jogo o testamento vital antigo fora. Então, você escreve aqui. Ort, das Datum von heute, meine Unterschrift. Lugar, data de hoje, minha assinatura. Como já falei, você não precisa ir no tabelião, você pode imprimir esse negócio, assinar, deixar em casa, funciona. Mas também tem esses registros nacionais, você também pode ir no tabelião. Mas a gente já viu ontem que é super importante para quem tem casa, essas coisas, porque lá você realmente precisa de tabelião, não? Casa, vender a casa, tudo, né? Naquela época, nós registramos um tabelião. Ne? Mein Arzt oder meine Ärztin. Ne? Meu médico, minha médica. Não precisa ir no médico, ok? Isso está escrito, não? Claro, é bom, sempre bom falar com o médico, mas do outro lado, eu não sei se a galera tem tempo para isso, né? Como está escrito, você pode pedir para médico, tudo não, pode pedir ajuda para médico, essas coisas, mas você não precisa, você também pode fazer simplesmente em casa. Então, a mesma coisa, eu não vou agora repetir isso aqui tudo, já falei bilhões de vezes, Nachname, Vorname, né, tudo. Beratung bei der Patientenverfügung, also conselho, né, ao fazer esse testamento vital. Ich habe mich bei meiner Patientenverfügung beraten lassen, also eu me deixei aconselhar, né, ao fazer esse documento aqui, a pessoa me aconselhou, né, coloca lá. Não coloca aqui meu nome, ok? Você está assistindo aqui um vídeo no YouTube. Eu não falei com você. Ok? Então, bom, no outro lado não pode acontecer nada juridicamente comigo, né? Mas é só para dar as informações para vocês, né? Mas aqui eu não te aconselhei, tá bom? Eu não sou profissional nisso. Eu só, como falei mais uma vez, eu só queria tocar nesse assunto para todo mundo ficar atento para cuidar disso logo. Bom, diese Personen dürfen nach ihrer Meinung gefragt werden. So. Essas pessoas podem ser perguntadas pela opinião delas. Então vamos lá. Was soll mit mir passieren, wenn ich meinen Willen nicht mehr mitteilen kann? Der Arzt oder die Ärztin muss entscheiden, was mit mir passieren soll. Für die Entscheidung nimmt der Arzt oder die Ärztin die Informationen aus dieser Patientenverfügung. Der Arzt oder die Ärztin darf auch andere Personen nach ihrer Meinung fragen, was mit mir passieren soll. Diese Personen dürfen gefragt werden. Esse é basicamente mais importante aqui.
O que deve acontecer comigo quando eu não consigo falar mais, quando eu não consigo mais me comunicar? O médico e a médica têm que decidir o que deve acontecer comigo. Para essas decisões, né, o médico ou a médica pega as informações desse documento que a gente está aqui fazendo, né, testamento vital. O médico ou a médica também pode perguntar para outras pessoas, né, sobre a opinião, né, o que deve acontecer comigo. Essas pessoas podem ser perguntadas. Né? Então, né, por exemplo, você tem uma situação, né, o médico fala, olha, a gente tem essa opção, que vamos fazer. Né? Aí lá você coloca aqui seu, sei lá, marido, alguma coisa, uma pessoa de grande confiança, ok? Porque eu não vou decidir simplesmente o que vai acontecer com você. Nós temos duas opções, vamos fazer esse tratamento, esse aqui. Aí lá você decide, essas pessoas decidem juntos, né, com o médico que vai rolar. Então, mesma coisa, eu não vou ler isso de novo aqui. Aqui tem, né, para duas pessoas, mas pode escrever mais quando você quiser. Esse não é um padrão que você tem que seguir. Okay? Esse também, né, tem aqui. Diese Personen dürfen nicht nach ihrer Meinung gefragt werden. Essas pessoas não podem ser perguntadas. Eu não sei se isso é necessário, porque é geralmente proibido, né, falar para outras pessoas. É só você mencionar essas pessoas que podem ser perguntadas. Mas, bom, para ter certeza, né, se alguém, sei lá, tem uma pessoa bem horrível na família, né, você coloca, né, só para ter certeza. So, e aqui tem informações sobre esse, né, texto simples, aqui tudo, né. Bom, muito obrigado por ter assistido essa aula, foi mais uma aula e galera, mais uma vez, é super importante fazer isso, é super importante, ok? Fazem isso logo, vocês podem fazer em casa, imprimir esse documento, pega do site do Ministério, pega outro, tem um site, meinepatientenverfügung.de. Vocês não precisam de um tabelião, assinam, deixam em casa, né? Decidem bem qual tipo de tratamento vocês querem. Senão, vocês vão enfrentar a maior burocracia que vocês podem imaginar. Okay? Então, bora lá fazer isso. Okay? E como eu já falei, eu nem queria fazer isso, nem cabia nos meus planos aqui de fazer isso agora. Eu queria terminar essa história dos irmãos Grimm que comecei lá atrás. O pessoal já está esperando pelo fim. Né, e agora tem os lançamentos do cursos, né, mais uma vez, né, as inscrições estão abertas, tem preços bem especiais, tem vagas limitadas, né, então clique lá se gosta do trabalho e tudo. E quer aprender, obviamente, né, você vai ter um grande benefício, você vai aprender alemão, né, de verdade lá realmente, né, um monte de, já consegui ajudar muita gente a aprender alemão. Então, bora lá, faça isso, se tiver qualquer dúvida, mande aqui nos comentários, mande uma mensagem para mim. E por favor, realmente, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que mora na Alemanha. Okay? Com todo mundo. Imagina se uma merda acontecer com as pessoas. E você sabia que tinha como fazer alguma coisa contra isso. Mas infelizmente não rolou. Né? Então, isso aqui, né? Porque realmente eu sei como que é, como estrangeiro em outro país. Tudo complicado, burocracia, você não está acostumado com isso e eu quero ajudar vocês, né? Ok, muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Ok, boa sorte lá e façam isso logo, ok? Tchau, tchau.